Temos o que hoje? Mais um dia de Copa do Mundo 2026, só que com o jogo do Brasil. Vai, Brasa! Eles vão enfrentar aí os Vikings da Noruega. Pra mim vai ser um jogo muito difícil, porque eu adorei a seleção da Noruega jogando, foi uma das minhas seleções favoritas, então paciência, né? Vão pegar o Brasil aí nessas oitavas de final. E eu trouxe aqui um questionamento, eu trouxe aqui outra curiosidade, né? Nas oitavas de final a gente tá falando muito de curiosidades que são linkadas com alguns filmes que eu tô trazendo. E a minha curiosidade de hoje, que eu quero responder pra vocês vocês sabem de onde vem a camisa amarela do Brasil? Porque assim, é comum parar pra pensar que talvez o nosso uniforme devesse ser verde, né? Mas assim, a gente tem um uniforme amarelo, a gente tem um uniforme azul. Mas de onde veio a ideia dessa camisa amarela, sabe? E aí eu fui procurar uma curiosidade com algum filme e eu encontrei um filme muito interessante que é o filme Gaúchos Canarinhos, né? Um curta-metragem documental que fala sobre a criação da camisa amarela. E é justamente disso que a gente vai falar hoje. Mas para eu te dar o contexto da camisa amarela, antes eu preciso te dar um contexto de uma tristeza na nossa história brasileira no futebol, que é o capítulo ali, o momento, o episódio do Maracanaço, que foi justamente em 1950, na Copa que o Brasil estava sediando, né? O Brasil estava ali sediando uma Copa em 1950 e foi no dia 16 de julho de 1950, no recém-construído estádio do Maracanã, que o Brasil enfrentou um jogo decisivo, né? Era um jogo ali decisivo, não era exatamente uma final de Copa, porque o formato da Copa era diferente do formato que a gente tem hoje, mas era um jogo decisivo. O Brasil iria enfrentar o Uruguai, e para o Brasil levantar a taça, eles só precisavam de um empate. Mas o Uruguai precisava ganhar se quisesse levantar a taça, e o que aconteceu? O Uruguai derrotou o Brasil por 2-1. Grande questão é que o Brasil nessa época sequer usava a camisa amarela ainda, né? O uniforme do Brasil era branco. E também foi nesse jogo que uma criança de 9 anos viu seu pai chorando pela primeira vez. E essa criança prometeu pro pai: não chora, pai, não precisa chorar. Eu vou ganhar uma Copa pra você. Algo que Edson Arantes do Nascimento, esta criança de 9 anos, conseguiria fazer 8 anos depois, na Copa de 1958, já conhecido pelo nome de Pelé. Aí, ó, uma curiosidade dentro da curiosidade. Curiosamente, Brasil perder ali para Uruguai na Copa de 1950 foi a primeira vez que um país que estava sediando uma Copa perdeu uma partida decisiva, né? E a segunda vez que isso aconteceu foi justamente na Suíça, em 1958, perdendo para o Brasil. Então é aquela coisa, né? Aqui se faz é que se paga. Em 1950, o Brasil, sediando a Copa, perdeu uma partida decisiva pela primeira vez. Isso acabou acontecendo pela segunda vez em 1958, quando a Suíça era o país sede da Copa, perdendo justamente para o Brasil. Então é aquela coisa. Só que o que acontece? Essa derrota que o Brasil sofreu para o Uruguai meio que fez com que algumas pessoas elas encarassem o uniforme branco como um uniforme amaldiçoado, né? Não pode mais ser um uniforme branco, tem que ter um outro uniforme. Então, 3 anos depois, em 1953, fizeram um concurso para quem conseguisse desenhar uma nova camisa, né? E aí, dentre tantas pessoas que poderiam ganhar esse concurso, ganhou justamente o Aldir Garcia Chili, um garoto de 19 anos que morava na fronteira entre Brasil e Uruguai e torcia justamente para o Uruguai. O Uruguai que tinha eliminado o Brasil da Copa de 1950. Olha só como a vida é cheia de ironias. Então, em 1958, quando o Pelé trouxe a sua primeira Copa para o Brasil, né? O Brasil já tinha se livrado daquela camisa branca amaldiçoada, entre aspas, porque ele já tinha a camisa amarela com detalhes em verde desenhada ali pelo Aldir Garcia Chili. E que ele mesmo coloca que não, essa ideia da camisa amaldiçoada foi uma lenda urbana que se criou depois, porque na verdade o objetivo que eles queriam com a camisa diferenciada, né, uma camisa com as cores da bandeira, era ter um ícone brasileiro, né, um ícone que trouxesse as cores. E o uniforme branco, né, a camisa branca e o uniforme branco, eles não traziam, não carregavam as cores da bandeira, eles não eram tão bem vistos. Mas vamos parar pra pensar que depois do Brasil ser o primeiro país anfitrião que perdeu uma partida decisiva, e que era uma partida, assim, que todo mundo dava pro Brasil, sabe? Tipo assim, todo mundo tava tipo assim, não, o Brasil não tem como perder essa partida. Eles só precisavam empatar pra ganhar. E eles perderam? Eu não duvido que alguém realmente tenha pensado, não, tem que mudar o uniforme, porque esse uniforme ficou marcado aí por essa grande derrota. E é um pouco dessa história da origem da camisa amarela do Brasil, você encontra no curta Gaúchos Canarinhos, dirigido pelo René Goya Filho, que segue o jornalista, escritor, tradutor e desenhista Aldir Garcia Chili.
onde ele mesmo conta um pouco de como foi feita a camisa, de como foi a ideia de criar o concurso para quem ia conseguir fazer a camisa. E que é algo muito legal porque ele comenta da dificuldade até de que era muito difícil cruzar as cores, né? Amarelo, verde e azul. Então era difícil fazer algo que ficasse visualmente bonito, visualmente equilibrado na camisa. E comenta até a questão do tecido, que ele fala assim, pô, era muito comum ver o lance do peso da camisa, né? O jogador está apto a levantar o peso da camisa e que, pô, óbvio, né? A camisa do Brasil, mas não, eles estavam falando realmente do peso da camisa, porque ela era meio de lã, então ela era muito pesada, coisa de 1 quilo de camisa, assim, então que quando suava, ficava molhada, era muito difícil para os jogadores, então que ele teve a surpresa quando ele pôde pegar uma camisa oficial pela primeira vez. E, cara, é um curta de 15 minutinhos que você encontra aqui no YouTube pra assistir, né? Porque ele é de um festival do Cinefute, que é um festival de cinema e futebol ali, né? Futebol no cinema e tudo mais. Você encontra ele pra assistir aqui no YouTube. É um curta que eu achei super simpático, eu acho muito legal como ele vai se aprofundando. O Aldir, ele é um personagem ali muito carismático. É muito legal ver ele contando de como ele viu aquela partida decisiva do Brasil contra o Uruguai, né, que ele tava no cinema, e que ele chorou, e ele não sabia nem se ele chorava de a felicidade e a alegria, porque ele mora ali na fronteira e torcia pro Uruguai, mas ele é brasileiro, então tem todo esse lance da experiência que ele teve ao assistir, e de como foi ver a camisa que ele desenhou se tornar esse símbolo do Brasil, né, esse símbolo do canarinho, que hoje em dia a gente tem até um canarinho pistola, né, tem aqui, ó, o canarinho pistola. Então é muito legal ver pelas palavras dele, pela experiência dele, entender a importância do futebol na vida dele, a importância do futebol para milhões de brasileiros e de como a camisa fez parte disso, né? Ver ex-jogadores falando de como foi importante ter essa camisa e como essa camisa ela funcionou muito bem porque ela vestia o talento do jogador brasileiro. Cara, assim, é um curta muito bonito, como eu falei, ele é super curtinho, tem 15 minutinhos, mas eu acho que ele é super eficiente em apresentar essa história e o Aldir é super carismático, assim, de ir contando as coisas. Mas eu acho que a melhor coisa do curta, assim, eu acho que o maior destaque do curta é realmente o fato de que eles incorporam os desenhos do Aldir ali no trabalho do curta, né? Então ele tem vários desenhos, tem várias passagens desenhadinhas, os seus bonequinhos, os desenhos se mexendo. E ele comenta até de como era desenhar, como ele desenhava os personagens, ele fazer os tracinhos para dar os movimentos, né, para dar a impressão de movimento, para dar aquele dinamismo, e tudo isso é utilizado na linguagem do curta, que acaba sendo muito legal, de verdade. É um curta super legal, super maneiro. Eu acho que para quem gosta de futebol, vale muito pregar ali pra assistir. Mas é um curta que ele tem tanta personalidade, ele tem tanto carisma, que independente de você gostar de futebol, vale assistir, porque você vai curtir bastante. Principalmente se você gosta de desenhar, né? Se você gosta de desenhar, não precisa nem gostar de futebol, você vai adorar esse curta. E eu queria pedir muito pra vocês que forem assistir a esse curta, vir aqui comentar o que vocês acharam desse curta e também o que vocês acharam dessa curiosidade, que particularmente eu achei muito legal. E é claro, queria pedir pra vocês também que estão curtindo esse vídeo, mas ainda não estão inscritos, pra já se inscrever aqui nesse canal, porque tem muito mais conteúdo nesse estilo por aqui. Se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de cinema aqui no YouTube. Agora estamos falando também de Copa do Mundo e cinema, né? Então tô falando um pouquinho de futebol aqui, apesar de não entender muito. Vou deixar outros 2 vídeos linkados aqui pra você assistir depois de você ver esse. E como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e vai Brasil!